Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Antes de mais nada, quero desejar um feliz ano novo a cada um de vocês, tá? E que esse ano seja muito bom, tá bom? Então vamos lá, vou iniciar a aula de hoje fazendo a revisão sobre a última prova, tá bom? E depois eu dou continuidade ao conteúdo. Então vamos lá para mostrar a prova que foi aplicada para vocês e fazer um resumo de como seria a resolução desta. Então tá aí, pessoal. A prova de cada uma das turmas. Turma 1, turma 2, turma 3. Tá? As provas são similares. Então vamos lá. Na primeira aqui não tinha o que fazer. Determinar domínio, imagem e fazer o gráfico. Tem um monte de programa que faz o gráfico disso aqui. Um monte na internet se vocês colocarem. Escrever gráfico, fazer gráfico, programa para fazer gráfico. Então a primeira não tinha o que fazer em todas as provas. Tá bom? Então tá aí, ó. Tá? Determinar domínio, imagem. Isso aí era bem simples. Tá? Na segunda questão, que era para calcular os limites, em todas as provas, na letra A, era só substituir o valor e pegar o resultado. Tá? Na letra B, se vocês olharem na letra B, ia fazer o conjugado com aquele valor de A ao cubo menos B ao cubo. Tá? Na letra C de cada uma das provas, você ia utilizar limites fundamentais. 1 menos cosseno ao quadrado, isso é a mesma coisa de 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno. Isso aqui, ó, aí pega 1 menos cosseno dividido por x. E aí, como ele está dividido por x, 1 menos cosseno de x dividido por x, quando x vai para zero, isso aqui ia para zero. Ia ficar 0 vezes 2, que dá zero. Tá? Na letra D de cada um de vocês, o que vocês precisariam fazer era reescrever, ó, o quadrado da diferença que estava lá dentro, da raiz. E o de baixo era a raiz dele vezes a raiz dele. Aí simplificava e determinava a solução. Na letra E era ajuste, tá? Por limites no infinito. E na letra F, conjugado. Tá? Se olhasse lá nas aulas de exercício, ia ver isso aí. Na terceira questão, determinar as assíntotas, era fácil. Determinava os valores onde o denominador seria igual a zero e o numerador diferente. Tá bom? Nos dois casos. Para determinar a assíntota vertical e a assíntota horizontal, jogava o valor de x indo para infinito, mais e menos infinito, e determinava as soluções. Na quarta questão de cada uma das provas, tá? Na quarta questão de cada uma das provas, determinar se era contínua. Primeiro, tinha que usar aquelas três regras. A função é definida naquele valor. Em x, ó, em x igual a 2 tem solução. Em x igual a 1, em x igual a 2, ou dependendo da outra prova. Cadê? Ó, x igual a menos 1, x igual a 1 e x igual a 2. Tá certo? Era só verificar isso aí. Na quinta, na letra A, era questão de exponencial. E na letra B, de logaritmo. Tá bom? Era bem fácil de fazer isso aqui. E a sexta questão de cada uma das provas, pessoal, tá bom? A sexta questão vocês achavam na internet. Tá? Tanto a letra A, como a letra B, como a letra C. Todas você encontrava na internet. Certo? E mais um detalhe que eu relembro a todos, que ó, em cada uma das provas, você tinha ó, mais de 10 pontos. 1,5 com 3 dá 4,5. 4,5 com 3 dá 7,5. 7,5 com mais 1,5 dá 9. 9 mais 1 dá 10. 10 mais 3 dá 13. Tá? Todo mundo tinha 13 pontos. Tá certo? Para determinar. Beleza. Vamos voltar para mim agora. Então, beleza.
Terminamos esse primeiro ciclo, tá certo? E vamos começar um novo ciclo. Como eu mostrei para vocês, todo o conteúdo, pessoal, ele é uma construção, certo? O caso anterior nunca é abandonado. Ele é só ajustado para que a gente tenha o quê? Um novo conhecimento. Foi assim quando a gente pegou de intervalos, tá? Na ideia de conjuntos. Da ideia de conjuntos, a gente relembrou a ideia de funções, tá? Em funções, a gente fez a associação com o quê? Com limite, que é só um outro modo de observar, tá? Que em valores, mesmo que a gente, abre aspas, não tenha resultados, ali a gente consegue observar o comportamento dos resultados, tá? Eu posso não ter o resultado em um número fixo, mas mesmo assim eu consigo observar o resultado próximo a ele. É a ideia do limite, tá? Então, a gente com isso aí na cabeça, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Seria o quê? Vamos lá. Na ideia de construções, na ideia de que a gente vai evoluindo, imagine que tá, você está antigamente e você quer, digamos, construir uma tenda. Antigamente não, imagina agora. Vocês querem construir uma tenda. Tá? Para construir essa tenda, você vai ter que pegar, colocar um mastro principal, tipo um circo, e colocar, tá, cabos passando. Para que ela tenha uma certa resistência, tá bom? A gente precisa que esses cabos sejam colocados especificamente em alguns locais. Tá? Como é que a gente vai saber que locais são esses? Tá? Seria mais ou menos assim, ó, preste atenção no esboço. Então, sua ideia, imagine, independente de você ser engenheiro de alimentos, civil, ambiental, agrônomo, mas digamos, ó, que você quer construir, tá? Então você quer dar suporte, aqui, você quer construir um cílio que ele parece uma semisfera, tá bom? Mas como ele é uma tenda, então ele vai ter que ter um suporte aqui, ó, ou seja, um mastro principal. Nesse mastro aqui, ó, como você vai ter alguns locais, ó, você vai fixar em alguns pontos cabos para que dê a sustentação tanto de suporte para erguer quanto, tá certo, a sustentação em solo. Ah, mas eu não vou fazer isso, professor. Vai, digamos que você vai ter que fazer um cílio, aqueles de lona, tá certo? Ou fazer tipo um acampamento e tal. E aí você vai passar, ó, esse cabeamento aqui, ó. Tá? Como o cabo vai tocar só em um ponto, alguém lembra? Tá? Alguém, parece que eu tô no ao vivo para vocês me responderem. Tá? Vocês lembram como é o nome desse ponto aqui? Já que você está em uma curva, tá? Passando uma reta que toca só em um determinado ponto dessa curva, em mais ninguém. Tá? Alguém lembra o nome dessa reta? Essa reta aqui é chamada reta tangente. Então, tecnicamente, a determinação desse ponto aqui. E para que eu passe exatamente o cabo tocando nesse ponto, tá bom? E aí eu dou uma angulação, ele pode ser menor, pode ficar, ó, mais, eu posso ter uma angulação máxima para fazer, então ele toca mais alto na haste. Em contrapartida, você pega o menor espaço aqui, ó, você tem alguma angulação aqui no solo. Tá? Você tem um ângulo aqui no solo. Mas como é que você faz isso? Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Antigamente, o que é que o pessoal fazia? Precisava calcular retas. O que se determinou antes imagine no gráfico. Para que eu tenha
uma reta, o que é que eu preciso? Todo mundo viu em geometria, preciso de pelo menos o quê? 2 pontos. Para que eu consiga determinar uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. E aí cada reta dessa você tem o quê? Tá? Para cada pontinho desse você tem uma coordenada em x. Tá? E para esse valor de x, você tem uma correspondente y. Para o segundo ponto, você tem a mesma coisa. Tá? Para um valor de x, você tem um valor de correspondência y. Então, ó, tem essa reta. Mas digamos que ele quisesse pegar isso aqui, ó, a curva está passando sobre esse ponto aqui x0. Então deixa eu mudar só a cor aqui da curva, para que vocês vejam. Está passando aqui em x0. Como é que eu vou fazer? Ó, tá muito longe esse outro valor aqui, ó. Tá muito longe. Como é que eu vou determinar exatamente a reta assim? Tá? Como é que eles pensaram? Ou então, como é que eu vou saber quem é esse valor de x0 aqui? Ó? Tá? Ou conhecendo. Como é que eu determino a equação da reta tangente? Tá? Sem precisar saber esse outro ponto. Só esse aqui. Ó. Só com base nesse, como é que eu calculo o resto da reta? E a resposta foi o seguinte. Ó. A ideia. E se eu for começar a aproximar esse valor de x1 aqui, ó, do valor de x0? Consequentemente, a resposta y1 começa a se aproximar de quem? De y0. O que é que eu faço então? Ó? Veja, x1 tem que tender, olha a setinha para quem? x0. Consequentemente, a resposta que estava dando y1 começa a tender para quem? y0. Parece alguma coisa que a gente já estudou? O que acontece com a função de y1 quando o valor dela começa a se aproximar de quem? De um determinado valor. Quando os números aplicados começam a se aproximar de um determinado valor. O que acontece com as respostas? Tende a se aproximar de quem? De um valor já prefixado, um valor que a gente vai determinar. Ora, professor, quer dizer que a gente está trabalhando com limites se pensar desse jeito? E a resposta é sim. Professor, mas eu não vou fazer acampamento, nem nada. Tá? E nunca vi isso. Tá? Nunca vi isso. Vou pegar um assunto que a gente vê lá no ensino médio, que vocês trabalham com isso aí. Tá? Que trabalha com isso. Que é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Uma coisa que um monte de motorista tem medo na estrada. Chama-se o quê? Lombada eletrônica. Tá? A lombada eletrônica, se você passar lá, ela calcula basicamente a velocidade que você tá? Velocidade instantânea que você tem. Tá certo? Só que ele não vai lhe dar a velocidade real, porque ele desconta o quê? Ele tira 10% dessa velocidade. Ele tira 10% dessa velocidade. Chamar VI, tá? De velocidade instantânea. Ou seja, o que ele calcula para você é 0,9, tá bom? Da velocidade que você tá. O que é que significa isso? Da sua velocidade instantânea. O que é que significa isso então? Se você passar por 40, ele tira 10%, ou seja, ele vai tirar 4 km da sua velocidade. Então o que vai aparecer lá no radar é 36 km. Tá certo? Ele fez esse desconto.
Se você passar a 30, tá? Entre 30 e 40, ele vai retirar o quê? 3 km. Sendo assim, você passaria em torno de 27. Tá certo? Ele vai fazendo esse desconto. Se você passar a 50, que é a maioria do limite, tá? Em estrada, ele faz um desconto de 10%, então ele tira 5 km, ou seja, marcaria o quê? 45. Sendo assim, você tem até em torno de 54 km, arriscando que a lombada vai te dar o desconto, tá? Passando até a 54, ele marcaria o quê? 50. Mas beleza, como é que aquela lombada faz o cálculo? Desde o ensino médio, a gente aprende a calcular o quê? Velocidade média. Como é que a gente calcula a velocidade média? A gente pega, posição final, tá? Menos posição inicial e divide isso aqui pelo tempo que levou, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Um monte de livro considera, tá bom, que essa posição final, quando você começa a contar o quanto você vai andar, você começa do zero. Aí tem livro que faz, isso aqui é zero, e o tempo inicial, já que você começou a contar, então é zero. Tá? Tem um monte de livro que considera isso, mas não vamos fazer isso não. Só que, para você calcular isso, você tem o quê? Velocidade média. Tá? É assim que a gente aprendeu. Como é que, então, a gente iria calcular a velocidade instantânea? Vamos pensar um pouco. Você tem um percurso que você percorreu. Tá? Você tem um percurso, ou seja, geralmente ele é escrito por essa letra S. E aí você demorou um certo tempo. Você tem um tempo de gasto. Então, em qualquer momento que você for olhar o tempo que você está gastando, você está em uma posição diferente. Ou seja, a tua posição depende do tempo. Tá bom? A não ser que seu carro quebre, aí não depende de mais nada. Tá bom? Então a posição não se altera. Mas beleza. Então eu tenho uma posição inicial e uma posição final. A posição inicial é marcada onde? No tempo inicial. A posição final você tem onde? No tempo final. Mas se eu quiser calcular a velocidade aqui, na metade do caminho, tá? Na metade do caminho, como é que você faz isso? Tá? E qual é o erro que a gente teria? O seguinte, vou contar uma história para a gente julgar isso, tá bom? Essa é a ideia de velocidade média e ao mesmo tempo a ideia de que determinar a velocidade em determinado ponto. Se eu tenho velocidade média, tá? Eu tenho isso aqui. Imagina que você vai sair de férias, tá? Você pega o seu carro, vai sair de férias. Você vai para uma cidade próxima que fica o quê? 200 km de distância. Então você tem que a distância que você vai percorrer são 200 km. E aí vai no seu carrinho e tal. Você gastou um tempo de 2 horas. Foi lá, passou seu final de semana, relaxou, descansou. Apesar de que agora ninguém está saindo de casa. Mas pegou, relaxou, descansou. Beleza. Vou voltar. Voltou para casa do mesmo jeito. Aí, daqui a pouco, chegou o quê? Aquela beleza de papel chamado multa. Você pegou e recebeu. Ultrapassou o limite de velocidade. Aí você, não ultrapassei não. Aí vai lá argumentar usando isso aqui. Olha, a BR todinha permite viajar 100 km por hora. Eu saí da cidade, era 9 horas da manhã. Cheguei na outra cidade às 11. E aí são 2 horas de estrada, 200 km. O senhor pode fazer a conta que o senhor vai ver que dá 100. Então estava com 100 km.
A velocidade que eu tive era de 100 km o tempo todinho. 100 km por hora. Ou seja, essa multa está errada. Tem que tirar. Pergunto. Você acha que você está certo com essa argumentação? E você não tem curva não? Tá? Curvas mais fechadas, curvas mais abertas. E basicamente, para onde você for, tem lombada. Lombada eletrônica, lombada física, que vai fazer você reduzir. Então, a sua argumentação não é válida. A ideia de velocidade média não é válida. Então, como é que eu vou fazer para calcular isso aqui? E aí eu volto para a ideia da lombada eletrônica. Tá lá a lombada. Tá? Se todo mundo perceber, no chão, tá, existem marcações. Então, o que é que acontece? Ó? A lombada, ela manda dois sinais. Ó. Tem um sinal vindo desse primeiro ponto, que é onde você atravessa, e um outro sinal vindo para esse segundo ponto. Então, de todo jeito, você tem, ó, entre eles, você tem uma distância. Que é quem? Ó? Posição final, que é na segunda marcação que você tem, menos a posição inicial. Tá? Para a máquina, ele começa a contar do zero. Do zero até esse número aqui. Digamos que são 2 metros. Tá? Eu acho que é um pouquinho mais, que é uma média de eixo, tá? Da distância entre eixos. Mas beleza, você tem uma distância. E aí ela dispara um cronômetro, tá? No tempo, ou seja, aqui, ó, tempo inicial. E para o cronômetro nesse ponto aqui, ó. Tempo final. Então você tem que o tempo que você percorreu é o que? O tempo final menos o tempo inicial. Então a lombada lá, tecnicamente, ela está te dando a velocidade média. Tá? Ela não vai te dar a tua velocidade instantânea, ela dá a velocidade média. Isso significa que se você pisar no freio de vez, tá? Sua redução é abrupta, tá? Entre as duas marcações, e você teria uma velocidade muito diferente. Tá certo? Mas ela usa esse mesmo princípio. Tá? A lombada usa o mesmo princípio. Quando você passa correndo, a distância é fixa, mas o tempo não. O tempo ele pode diminuir ou aumentar. Se o tempo aumenta demais, significa que essa fração começa a diminuir. A ideia de quê? Quando o limite tende para infinito, ó, quando o denominador tende para infinito, ou para zero, no caso, tá? Um tempo. Se o tempo é muito longo, então aumenta demais. Isso aqui significa que essa divisão começa a diminuir. Tá? Começa a se aproximar de quanto? De zero. Se o tempo que você passa, tá? O tempo aqui, ó, foi muito rápido, significa que basicamente a diferença é perto de zero. Se é perto de zero, essa divisão aqui aumenta. Muito lento, a velocidade tende para zero, muito rápido ela tende para infinito. Tá certo? Mas isso aqui é a ideia. Como é que ela me daria, então, se fosse de calcular, que agora muda isso aqui para a ideia do radar. Ó. Tanto faz isso aqui, ó, essa fixa, quanto o radarzinho lá, que o guarda está apontando para a gente. Tá? Ela faz a mesma coisa, são dois feixes. Entendeu? E aí ele pega a saída de um, por isso que o guarda tem que ficar fixado, para o outro. Ele faz isso. Mas como é que eu teria então um equipamento para me dar a velocidade realmente que eu tenho aqui, ó? O que é que você acha que vai acontecer? Como posição depende do tempo, tá bom? Se ela não está fixada, não, a minha posição não está fixada. O tempo não está fixado. Mas a posição, ou seja, o local onde eu estou vai depender do tempo.
Sendo assim, ó, eu começo a me aproximar a ideia de quê? Tanto do tempo final, se aproximando do tempo inicial, consequentemente, minha posição final começa a se aproximar de quem? Da minha posição inicial. De novo, ó, assim como foi a ideia de ângulos não, de reta tangente. Começa a fazer a aproximação. Então, o que é que eu tenho? Ó? Que o limite, tá, dessa minha posição final, quando o tempo final se aproxima do tempo inicial, ela começa a se aproximar de quem? De zero. Então veja que é sempre uma ideia de quê? Ó? De relações, ó, de proporções. Se vocês pegarem a ideia de proporções que a gente tem, ó, de proporcionalidade, então a gente começa a fazer a ideia de derivadas. Tá? Derivada, ela vem da diferença que existe, da diferença proporcional que existe. Então vamos lá. Nosso capítulo 6, tá? Derivadas. Então, noção intuitiva. Do jeito que eu expliquei para vocês, é o que está determinado aqui. Tá bom? Aquela ideia de marcações. Só que eu sempre tenho que tomar uma marcação de referência. Tá? Então, você vai pegar uma função definida num conjunto. Ó. Esse I, que pode ser um intervalo, pode ser uma união de intervalos, tá bom? De todo jeito, ele está contido nos reais. Ou seja, a função pega valores que estão aplicados nesse intervalo, tá? E leva os resultados dele no conjunto dos reais. Então você tem, ó, números aplicados na função que os resultados são reais. E aí você considera o x0, ou seja, aquele valor que eu estou fixando para observar tempo e para observar posição, por exemplo. Tá? E, consequentemente, a partir dele você vai tomar um referencial. Ou seja, um valorzinho mais para lá. Por isso que está esse x0 mais ΔX. Esse ΔX vai ser a diferença que vai existir entre esses dois valores aqui. Ó, entre o x0 e x0 mais ΔX. Então, eles são dois pontos. Tá? Ou seja, ambos têm que pertencer ao intervalo. Quando a variável x passa do valor de x0 para o valor x0 mais ΔX, a gente sofre essa variação. É claro, está óbvio. O correspondente da função passa então do f de x0 para quem? F de x0 mais ΔX. Então você tem um determinado quociente. A proporção da diferença entre os valores de y, tá? É correspondente, ó, à proporção dos valores de x, tá aqui, ó. Sendo assim, você vai ter a taxa média de variação da função de f quando o x passa de x0 para isso aqui. Ou seja, aquela história de valor médio, tá? Essa aqui é a história da construção do valor médio. Tá bom? Aqui tem alguns exemplos. O detalhe é, e se você aplicar limite? E se a gente pegar essa diferença que eu estou pegando, ó, entre o valor de x0 e outro ponto dele, e se eu pegar essa diferença basicamente sendo zero? O que é que acontece? Se eu estou fixado em um determinado ponto, então a gente começa a estudar a derivada de uma função num ponto. E que ela vai ser quem? A ideia do limite. Então, a princípio, se a sua razão, ó, é uma velocidade média, quando você aplica limite, tá, para que o tempo final se aproxime do tempo inicial, ou seja, a diferença do tempo seja basicamente zero, você está calculando a velocidade instantânea. Então você tem, ó, seja f uma função contínua no intervalo aberto, x0, um ponto desse intervalo. Então esse limite aqui, ó, esse limite que vocês estão vendo, quando existe, recebe o nome de derivada da função f no ponto x0. E ela é denotada por, ó, a ideia de f' de x0. Sendo assim, ao invés de você escrever esse limite de ΔY dividido
por ΔX, quando o limite, o ΔX vai para zero, tá? Você pega quem? F' de x0. Isso vai dizer para a gente que a gente está calculando a derivada. Tá bom? Tem outra forma de escrever isso aqui? Tem. Tá? Que é, seja a função contínua no intervalo e x0 um ponto desse intervalo. Se eu pegar qualquer outro ponto do intervalo, que outro ponto é esse, professor? Não sei, qualquer outro ponto. Como é que eu vou calcular ele? A partir de x0. Eu vou acrescentar um valor. Tá? Acrescentar ou remover, ou seja, pode ser mais ou menos. Sendo assim, ó, se eu acrescentar qualquer coisa que seja, ou retirar qualquer coisa que seja desse valor x0, a gente vai ter esse novo valor x. E se eu reescrever ó, essas ideias nessa expressão anterior, o que é que a gente tem? Então a derivada da função no ponto x0 é definida por limite. Em vez de ficar x0 mais ΔX, fica só f de x menos f de x0 dividido, em vez de ficar ΔX no denominador, é x menos x0 no limite quando x tende para x0. Isso aqui é chamada a derivada da função no ponto x0. Ou seja, vocês vejam que a gente está fixando, pessoal. Tá? Quando você está fixado, você tem a derivada da função em um ponto. E para que você não diga, ah, professor, mas isso é difícil demais, uma coisa ali, já mudou tudo. Não, não mudou nada. Eu só reescrevi. Tá? Reescrever não quer dizer que você mudou o contexto. Você só está ajustando os termos. Tá certo? Está ajustando. Tem um monte de piada aí na internet que vocês podem pegar para ver isso aí. Tá? Pronto, aquele... Para pegar o que eu estou dizendo aí. Aquele da música. Eu não sei o nome do comediante, não. Eu só lembro mais ou menos da música. Aquele vai... Solomana minha dom. Solomana minha dom. Fabinho TV Show. Acho que é isso. Ele faz exatamente esse. Onde é que você trabalha? Ah, eu trabalho dando palestras para um conjunto de pessoas que foram colocadas em um ambiente controlado climaticamente, tá? De modo que essas pessoas consigam, depois de um tempo, refazer atividades para me repassarem. Aí o povo, nossa! Aí tá lá. O que é isso? Professor. Tá? É essa a ideia. Como é que ele fez de um para o outro? Eu vou mostrar a vocês só para fazer o Vamos lá. No contexto que tem lá, você viu a derivada aplicada num ponto x0 foi igual a isso aqui, ó, ao limite, tá? De um valor ΔX se aproximando de zero, e nesse resultado aqui você ia obter f de x0 mais ΔX menos f de x0, tudo isso dividido por ΔX. Só para deixar claro, pessoal, isso aqui é como se eu estivesse pegando isso aqui, ó. Imagine de novo a reta, onde você só tem, ó, fixado um valor. Tá aqui, ó. Como esse valor aqui é o meu valor de referência, por isso que a derivada da função em um ponto, esse é o meu valor de referência. x0, tá? Então você tem o f de x0. Aí ele acrescentou uma coisinha aqui, ó. x0 mais ΔX. Ele acrescentou, daqui para cá, uma distância que era quem? ΔX. Isso é uma distância, a diferença que existe. Consequentemente, você obteve um resultado. Tá? Estou botando aqui, pessoal, da forma mais simples, tá? Todo mundo positivo. Tá? Esses resultados podem se alterar. Sendo assim, você ia ter, ó,
f de x0 mais ΔX. Tá? E aí ele fez essa taxa de proporcionalidade aqui. A proporção da diferença entre as funções, tá? Entre o resultado gerado pela função, dividido pela diferença entre os valores que estão fixados a partir do x. Beleza. E se ele pegasse, então, ó, qualquer outro valor, como é que ele faria? Então, qualquer valor dentro do intervalo, tá? Daquele intervalo onde x0 está, vamos pegar x0 mais ΔX. Ele fez isso. Então, primeira coisa aqui em cima, ó. Vamos ajustando, tá bom? Devagarinho. Então, limite. Eu não vou botar aqui agora, eu vou mostrar depois qual é o detalhe. Ó, no lugar de f de x0 mais ΔX vai ficar aqui f de x menos f de x0. Ó, f de x0 não mudou. No lugar dessa somatória que está aqui dentro, ó, fica só o x. Tá bom? Beleza. E se você pegar, ó, e ΔX, professor, fica como? Ó? Ora, se eu pegar x, pegar o x0 e mudar ele de posição, fica aqui o ΔX. Ah, então no denominador, em vez de eu colocar ΔX, é a diferença entre os valores de x, não é isso? Exatamente isso. O que está fixado, tá? E o aleatório que eu peguei. Beleza. Agora, ó, a tendência do limite. Se ΔX tende para zero, tá bom? Para que esse resultado aqui, ó, para que essa diferença de x e x0, que é igual a ΔX, se esse resultado aqui está indo para zero, o que vocês acham que acontece com a diferença entre x e x0? Ela está indo para onde? Para zero também. Então, x menos x0 está se aproximando de zero. Mas para que isso aqui seja verdade, o que é que acontece? Então, os valores têm que ficar se aproximando um do outro. Então, isso quer dizer que o valor de x está se aproximando do valor de quem? De x0. Ah, então é por isso que fica x tendendo para x0. Ponto. É isso aí. Tá certo? É exatamente isso aí. A diferença entre a escrita das duas expressões. Tá ok? Beleza? Volta para a apostila. Então, tem outras formas de escrever? Tem. Tá? Nos livros você pode encontrar isso aqui, ó. D de f dividido por D de x aplicado em x0. Ou, como geralmente função a gente representa pela letra y, tá? Pode ficar variação de y dividido pela variação de x aplicado no x0. Ou então, como a gente acabou de ver, ó, em vez de f', y, então fica y', x0. Ou em alguns livros, tá, que vocês vão encontrar, esse D maiúsculo, ou seja, a derivada da função com relação à variação dela, tá? A variação é x aplicado no ponto x0. Ah, mas isso é difícil. Não, não é. Se você entendeu a ideia de limite, compreendeu? Isso aqui é fácil. Vamos lá, então. Calcula o valor da derivada da função f de x igual a menos 3 no ponto x0 igual a 7. Então, sabendo que a derivada da função no ponto é descrita por essa equação, então, quem é a derivada aplicada em 7? Eu vou substituir, ó. Onde tem x0, eu vou colocar o valor 7. E aí, o que é que eu faço? Vou observar a minha conta. A minha conta diz, ó, independente do valor de x, a função tem sempre como resultado o número quem? Menos 3. Então, f de 7 mais ΔX vai ser o quê? Menos 3.
menos o valor de f aplicado do valor 7, que vale também quanto? Menos 3, dividido por ΔX. Um número menos ele mesmo dá 0. Ah, professor, agora eu aplico o limite. Não, primeiro você resolve as contas. No resultado final é que você aplica a ideia de limite. Sendo assim, se eu não tenho nada e vou dividir isso por alguém, que esse ΔX não é 0. Se eu não tenho nada e vou dividir com alguém, eu não vou dar nada para ninguém. Agora aqui, ó, não tem mais como operar. Aí sim eu aplico o limite. Quem é o limite de uma constante? A própria constante. No caso aqui, 0. Um outro exemplo. Calcula o valor da derivada da função y igual a x mais 1 no ponto x0 igual a 1. Dessa forma, sabendo que a derivada, estou reescrevendo, está aqui a escrita. Então, ó, quem é filhinha de 1 vai ser, ó, no lugar de x0, você põe 1. Coloquei 1 aqui. E agora sim. Quanto é que vale a função? x0 mais 1. Se no lugar de x eu estou colocando 1 mais ΔX, então vai ficar quem? 1 mais ΔX mais 1. Menos. Quem é f de x0? Vai ser f de 1. Aí eu vou colocar aqui, ó. No lugar de x eu ponho 1. Então fica quem? 1 mais 1. Tudo isso dividido por quem? Por ΔX. Dessa forma, o limite vai ficar, aí ó, reescrevendo, vai ficar 2 mais ΔX menos 2. Aí ó, 2 menos 2 dá 0. Tá? Vai ficar então, ó, ΔX sobre ΔX. Veja que a princípio, apesar de eu estar dizendo, ó, eu ainda vou operar com o limite. Eu não coloquei ele ainda na minha conta. Tá? Vou operar com o limite. E aí, ó, quem é o número dividido por ele mesmo? Dá 1. Se ele dá 1, quem é o limite? Agora não tem mais como eu operar. Agora sim eu posso aplicar a ideia de limite. Quem é o limite de uma constante? A própria constante. Então a derivada dessa expressão no ponto, ó, vai ser igual a quanto? A 1. Tá? Vamos lá. O próximo, ó. Calcule o valor da derivada da função f de x igual a x ao quadrado no ponto x0 igual a 2. Então, de novo, eu vou fazer essa mesma conta que eu fiz aqui. Sabendo que a derivada é descrita desse jeito, então, ó, a derivada aplicada em 2 vai ser o limite, ó, onde tem x0, eu coloco o número 2. Aí, quem é a função? X ao quadrado. Se f de x é x ao quadrado, então f de 2 mais ΔX dá o quê? 2 mais ΔX ao quadrado. Menos. Se é f de x ao quadrado, tá? Se f de x é igual a x ao quadrado, se no lugar de x eu coloco 2, então fica 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por ΔX. No limite de quando ΔX tende para 0. Então vou reescrever, ó, essa minha expressão. Ó. Desenvolver essa expressão quadrática. Desenvolvendo, a gente fica com quem? Ó? 4 mais 4 ΔX mais ΔX ao quadrado. Tudo isso aqui menos 4. Aí de novo, um número menos ele mesmo dá 0. Vai ficar no denominador quem? 4 vezes ΔX mais ΔX ao quadrado. Então veja que essas parcelas que sobraram, elas têm um fator em comum, que é quem? O ΔX. Ó. Vou colocar ele em evidência. Então essa expressão ainda é igual ao limite, tá aqui, ó, do reajuste. E aí eu tenho, quem é um número dividido por ele mesmo? Dá 1. 1 vezes qualquer coisa, fica qualquer coisa. Então, na expressão vai ficar quem é o limite de 4 mais ΔX, quando o ΔX tende para 0. Aí agora eu posso aplicar. Aplicando, eu vou ter como resultado quem? 0. Aí, ó, 4 mais 0 dá 4. Tá bom? Dessa forma, vamos só prestar atenção aqui nessa observação. Diz que f' de x é igual.
significa que f' de x0 mede aproximadamente, tá, o valor desse quociente aqui para pequenos valores de ΔX. Então, o valor exato da proporção é medido quando você tem, ó, a diferença no denominador basicamente nula. Vamos lá, a detalhe. Ah, professor, o senhor está sempre fixando, ó, o valor, que é essa história desse x0. O senhor está sempre fixando. E eu posso pegar qualquer valor, em vez de ficar toda hora fixando um número, eu posso pegar qualquer valor lá dentro? E a resposta é sim. Já que você não vai fixar um valor, então não tem a ideia de fixar o x0. Se não tem, então você faz, ó. Imagine uma função contínua para todo x pertencente ao intervalo. Disse que f possui derivada para todo... Ó, lembra que eu escrevi anteriormente? Esse a de cabeça para baixo significa para todo. Então, para todo valor que pertence ao intervalo que vai de A até B, a gente vai denotar. Denotar significa a gente vai escrever como f' de x, ó, e vai definir isso como sendo esses limites. Professor, que negócio é esse agora? E esse H? Esse H apareceu aí, pessoal, porque dependendo do livro que você pegue, não vai ter ΔX escrito. Vai ter quem? Esse valor de H. Tá? Dependendo do livro que você pegue, ele não escreve ΔX. Ele escreve H. Tá? Mas não é por causa de uma letra, pelo amor de Deus. Eu troquei uma letra. Ó. Ele vai parar de entender a questão todinha. Tá pior do que a piada do Chaves, com o professor Girafales. Que o professor, mano, você tinha 5 laranjas, comeu 2, com quanto sobra? Aí ele começa, não, isso é muito fácil. Faz outra mais difícil. Ele disse, não, faça essa com laranja. Não, isso é muito fácil, não sei o que. E no final das contas, moeu. Não, eu sabia dessa conta com maçã. Então não me vem com essa marmota de dizer, não, professor, eu só entendia com um deles. Mudar a letra não muda em nada. Tá? E, ó, por fim, essa definição aqui só vale quando o limite existe. Se você está calculando limite, a derivada só vai existir se o limite existir. Tá bom? Então, ó, de novo, ó, podemos denotar a derivada, ou seja, podemos reescrever ela como sendo, ó, ou esse f' de x, ou essa diferencial de f dividido pelo diferencial de x, tá? Aplicado em x, e aí estão as formas de se reescrever. Então, imagina agora, eu quero saber, calcule a derivada dessa função aqui, ó, y igual a 3 vezes x mais 1, para todo o valor de x pertencente aos reais. Como é que a gente calcula? Então, preste atenção. F' de x, a ideia, ó, tá lá, é o limite calculado. No limite, a gente está reescrevendo, ó. Como eu tenho f de x mais ΔX, no lugar de x, eu vou botar quem? X mais ΔX. Ou seja, então em vez de ficar 3 vezes x mais 1, fica quem? 3 vezes x mais ΔX menos 1. Menos, quem é f de x? A própria função. Está aqui, ó, 3 vezes x menos 1. Tudo isso dividido por ΔX. E aí agora eu vou resolver, pessoal. Tá? Isso aqui continua a ser igual ao limite, que eu ainda não operei ele. De 3 vezes x, ó. Estou calculando a distributividade. 3 vezes x mais 3 vezes ΔX, menos 1, aí ó, menos com mais dá menos, menos 3x, menos com menos dá mais 1. Então, 3x menos 3x dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Vai ficar só quem no numerador? 3 vezes ΔX, dividido por ΔX. Limite que eu ainda não apliquei, ó. Dá para simplificar? Dá. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Vai ficar somente quem? Limite de 3 quando ΔX tende para 0. Sendo assim, limite de uma constante é a própria constante. Ponto. Vamos ver esse outro exemplo. Calcule a derivada de y igual a x ao quadrado quando x pertence aos reais. Lembra que no exercício anterior, a gente aplicou, ó, quem era a derivada de x ao quadrado aplicado no número 2.
Agora, eu não vou fixar ele no número 2, eu vou pegar para qualquer número que eu quiser. Sendo assim, a ideia ela não muda de construção. Então você tem, ó, a derivada de f de x é igual limite, quando ΔX tende para zero, de quem? Fx da x ao quadrado. F de x mais ΔX vai ficar quem? X mais ΔX ao quadrado. Tudo isso dividido por ΔX. Portanto, esse valor é igual a, vou fazer, ó, reescrever, tá bom? O quadrado da soma. Reescrever, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes ΔX, mais ΔX ao quadrado, menos x ao quadrado, tudo isso dividido por ΔX. Aí, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. O que vai sobrar aqui, todos dois dependem de quem? ΔX. Ó. Coloca ele em evidência. Vezes 2 vezes x mais ΔX. Tem essa divisão. Continua a reescrever a ideia de limite, porque eu ainda não apliquei. Um número dividido por ele mesmo vai dar quanto? 1. Tá? Então vai sobrar quem? O limite de ΔX para zero de 2 vezes x mais ΔX. Então esse limite vai para onde? Ó? Se ΔX vai para zero, ΔX vai para zero. Então 2 mais 0 dá quem? Fica aqui, ó, 2x. Tá? Olha outra derivada aqui. Ó. Calcule a função derivada de y igual a raiz de x. Tá bom? Como é que fica então? X pertence aos reais. Ó, esse f' aqui vai estar lá reescrito. F de x mais ΔX, ó, menos f de x dividido por ΔX. Sendo assim, ó. Tá, sendo assim, o que é que eu faço? No lugar de novo, ó. F de x é raiz de x. Então, f de x mais ΔX é raiz quadrada de x mais ΔX. Dividido por x. A ideia aqui, ó, como tem essa diferença, fazer pelo conjugado. Tá? Calculei o conjugado. Ajustei minha conta. Ó. Sempre reescrevendo a ideia de limite. Por quê? Porque eu não eliminei, ou seja, não apliquei ainda o estudo de limite. É só lá no final, quando sumir o problema. Tá bom? Porque aqui, ó, se eu aplicar lá no início, vocês vão ver que vão ter 0 dividido por 0. E aí eu tenho que simplificar. Tá bom? Se eu tenho essa diferença, ó, quanto é x menos x? Dá 1, dá 0. Vai ficar só ΔX em cima. Aí ΔX dividido por ele mesmo dá 1, ó. Então fica só 1 no numerador. Dividido por quem? Por quem sobra. Que é raiz quadrada de x mais ΔX mais raiz quadrada de x. Quando o ΔX vai para 0. E aqui agora, ó, como é uma soma e vai para 0, aí raiz de x mais raiz de x, 2 vezes a raiz de x. Quem é o limite de uma constante? A própria constante. Tá? Então eu vou ter que estar sempre utilizando essa fórmula aqui, ó, quando eu estiver calculando derivada. Tá? Eu vou estar sempre precisando calcular limite quando eu for calcular derivada. Então a gente tem a seguinte definição. Uma função f é diferenciável num intervalo fechado. Lembre-se, eu estou sempre pegando intervalo aberto. Significa que eu não posso pegar os extremos. Se eu quiser calcular um intervalo fechado, então eu vou ter que fazer uma pequena observação com relação a dois limites especiais. Que é, se f é diferenciável no intervalo aberto, ou seja, se ela tem derivada para qualquer valor, tirando os extremos, tá bom? E nos extremos mesmos, como é que você faz? Os limites laterais. Ó. Se você pega o menor valor, você só pode se aproximar de um lado. Que é de onde? Pela esquerda. Tá? Pela direita. Se é direita, ó o sinalzinho de mais. Tá bom? E se você quiser pegar no outro extremo, no maior valor, então você só pode se aproximar por um lado, que é por onde? Pela esquerda. Olha a potência aqui, ó, negativa. Já que a questão de aproximação é pela esquerda. Tá bom? Beleza. Tem que ver isso aqui, ó. Tá? O que está escrito aqui é só a ideia de limite. O tipo de aproximação que você faz em x.
Tá bom? Beleza. Uma afirmação. Para que a sua função tenha derivada, então, obrigatoriamente, a função é contínua. Então, toda função que você calculou a derivada dela, ou seja, calculou essa ideia de limite, ela obrigatoriamente ela tem que ser contínua. Tá bom? Obrigatoriamente ela tem que ser contínua. Tá? Outra observação. Agora, o contrário não é verdade. Certo? O contrário não é verdade. O que significa? Se f é contínua, em todo ponto não implica que a sua função, tá, tem derivada. Toda função derivada é contínua, mas nem toda função que é contínua ela tem derivada. Tá? Nem sempre voltar à afirmação é verdadeira. Tá? Nem sempre voltar à afirmação é verdadeira. Você pode dizer, tá? No sentido de afirmação, por exemplo, todo passarinho voa. Beleza, isso é verdade. Todo pássaro voa. Estou falando de bicho de pena não, viu? Estou falando especificamente de pássaro. Todo pássaro voa. Olha a outra afirmação, se eu mudar a ordem. Mas todo bicho que voa é pássaro? Se você disser, claro que é. E a resposta vai ser não. Porque tem morcego. Morcego não é pássaro. E ele voa. Então, cuidado, pessoal. A afirmação está num sentido, não significa que ela vale no sentido contrário. Tá? Aqui eu tenho um exemplo. Eu dou um exemplo de quê? De uma função que ela é contínua, mas que ela não tem derivada. A função f de x igual ao módulo de x em x igual a zero. Eu mostro aqui que ela é contínua. Ela é aplicada em zero? Quanto é que vale f de zero? Dá zero. Quem é o limite quando ΔX tende para O? Quem é o limite do módulo de x quando x tende para zero? Qualquer um percebe que isso dá zero também. Então, o limite existe, a função aplicada num ponto existe e mais, o resultado delas é igual. Então, a função, ó, por associação, ela é contínua. Mas olha agora, ó, tá? Na ideia de derivada. De novo, aplicar a ideia de limite. O limite agora é um pouco mais complexo. Então, ó, apliquei o limite exatamente quando x0 é igual a quanto? A zero. Então, tá aqui. Ó. 0 mais ΔX dentro de módulo menos módulo de zero. Nessa conta aqui, ó, vai ficar quem? Um módulo de ΔX dividido por ΔX. Quando ΔX se aproxima de zero. Beleza. Nessa aproximação, eu tenho dois lados. Por valores maiores e menores. Se o valor é um pouco menor do que zero, ele é negativo. Ele é negativo. E aí, ó, todo número dentro de módulo fica positivo. Um número positivo dividido pelo seu negativo dá o quê? Menos 1. Se eu pegar o valor de x, ó, se eu pegar o valor de ΔX um pouco maior do que zero, então ele é positivo. Todo valor aplicado dentro de módulo, ele é o quê? Positivo. Um número positivo dividido por ele mesmo dá 1. Os limites laterais deram diferentes. Se o limite lateral deu diferente, é porque o limite não existe. Logo, como o limite lateral deu diferente, ele não existe. Se ele não existe, a derivada também não existe. Tá? Não vai existir. Aqui um exemplo daquele que eu falei sobre posição e velocidade. Uma função posição é S de uma partícula em uma reta coordenada, tá? Ou curva, se você achar melhor, é dada por t segundos. E S é em centímetros. Determina a velocidade da partícula, tá? P, em exatamente quando o tempo é igual a 1. Qual era a velocidade dela? Quando a posição é dada pela expressão, ó. A expressão é dada por isso aqui. Então, a velocidade vai ser a derivada da posição, que é dado por limite dessa conta que está aqui, ó. Então, beleza, se é isso aí, então você tem, ó, a velocidade aplicada exatamente no instante de tempo igual a 1. Vai ser igual a derivada da posição aplicada no instante de tempo igual a 1.
Esse limite dá quem? Ó, S de t menos S de 1 dividido por t menos 1. Tá? Aí substitui. Quem é a posição? Ó, o tempo se aproxima de 1. Tá certo? O tempo se aproxima de 1. Por quê? Porque eu quero saber perto desse tempo aqui. Então, quem é a expressão posição S de t? Está aqui, ó, 4 vezes t ao quadrado mais 3t. Então está aqui, escrevi ela. Menos, quanto é que vale S de 1? Aí você coloca o valor de 1 nessa expressão. 1 ao quadrado dá 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 3 vezes 1 dá 3. 4 mais 3 dá 7. Então, ó, esse valor aqui, menos 7. Dividido por t menos 1. Se você aplicar, vai ver que dá 0 sobre 0. Ou seja, eu posso reescrever a minha função de segundo grau como produto de duas do primeiro. Tá? Você reescrevendo, fica essa expressão que está aqui. Ó. Dividido por t menos 1. Tá? Simplifiquei. E aí fica quanto? Limite de 4 vezes t mais 7. Tá? Agora sim, aplicando o limite. Quando t tende para 1, tem problema substituir? Não. Se eu substituir, vai ficar 4 vezes 1, que dá 4. 4 mais 7 dá 11. Então você tem aqui 11 centímetros por segundo. É a velocidade que você tem. Tá certo? Então veja, não é difícil. Você pode achar ela chata. Chata eu concordo, mas difícil não. Tá bom? Então veja, eu estou sempre aplicando aquela condição de limite. Mas deixa eu fazer um negócio para ver se vocês conseguem perceber. Tá? Deixa eu fazer uma regrinha para ver se vocês conseguem perceber uma coisa. Tá? Vou lá para o meu sistema de escrita. Então, na primeira conta, ó, tá? Uma primeira conta. Quando eu peguei f de x igual a x, e eu obtive como resultado da derivada, tá? Isso é independente do valor, o número 1. Na segunda conta que está feita lá, quando eu peguei o meu f de x igual a x ao quadrado, o valor de cálculo de derivada, vocês podem olhar naquelas contas anteriores, foi 2. Então tem 2 vezes x. Tá? E na terceira? Imagina agora, vamos calcular o seguinte. Quero calcular se meu f de x for igual a 3, vai eu com 3, x ao cubo, quanto é que vai dar a minha derivada? Um x ao cubo eu não tenho. Tá? Qual o valor da minha derivada? Então vamos lá. Se eu quero derivar, então, lembre-se que eu não quero botar valor nenhum. Então a derivada com relação a x vai ser limite, tá? De quando ΔX tende para zero, da expressão f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Tá bom? Você tem isso aí. Ou seja, vai ficar sendo o limite quando ΔX tende para zero. E aí na forma de reescrever, ó, a primeira expressão, ó, se a minha função é x ao cubo, o valor aplicado nela vai ter que ser elevado ao cubo. Então o valor aplicado na minha conta ali é quem? X mais ΔX. Isso aqui é elevado ao cubo. Tá bom? Menos, quem é a função? X ao cubo.
Tudo isso aqui dividido por ΔX. Como é a conta agora? O limite de quando ΔX... Deixa eu fazer isso aqui embaixo, tá? Porque eu estou vendo aqui que não vai dar espaço. Então, quem é o limite de ΔX? Tendendo para zero. Você fica então, eu vou desenvolver esse valor ao cubo. Desenvolvendo, é só vocês olharem, pessoal. Lá o cubo da soma, volta na apostila. Produtos notáveis. Então, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro valor vezes o quadrado do segundo. Então, ΔX elevado ao quadrado, mais o cubo do segundo valor. Então, você tem tudo isso aqui no numerador, menos x ao cubo. Tudo isso aqui dividido por Q por ΔX. O que é que eu faço aqui agora? Então, observa. X ao cubo menos x ao cubo vai dar zero. Então, eu posso eliminar esse valor aqui com esse. Tá? Deixa eu mudar a linha aqui. Tá? Deixa eu mudar a cor da linha. Tá aqui, ó. Corta esse com esse aqui. O que é que vai acontecer? Ó? Sobram 3 valores. E observe que todos eles, ó, dependem de ΔX. Ó. Todos os 3 valores que sobraram têm ΔX como fator em comum. Então, posso reescrever essa expressão como sendo o quê? Limite de ΔX tendendo para zero. Da expressão, ó, vou colocar ΔX em evidência. Então, dá 3 vezes x ao quadrado. Tá? Coloquei ΔX em evidência. Mais 3 vezes x vezes ΔX. Mais ΔX ao quadrado. Você tem isso aqui. Ó. Tá bom? Tudo isso aqui dividido ainda por quê? Por ΔX. Veja que como eu ainda não apliquei a ideia de limite, eu vou sempre reescrevendo a estrutura. Isso aqui, portanto, seria igual a limite quando ΔX tende para zero de ó, ΔX dividido por ΔX. Um número dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes qualquer coisa. Então vai ficar ó, 3 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x ΔX mais ΔX ao quadrado. Pronto, não tem mais como eu operar com ninguém entre eles, agora sim eu aplico a definição do limite. Então, quando ΔX tende para zero, o que acontece? Ó, 3 vezes x ao quadrado continua a ser ele mesmo. Não tem ΔX nele, então continua a ser ele mesmo. Mas, quando ΔX vai para zero, ΔX vai para quanto? Para zero. Então, fica 3 vezes x vezes zero. Mais, quando ΔX vai para zero, vai ficar, ó, ΔX vai para zero. Então, aqui fica o quê? 0 ao quadrado. 3 vezes x vezes 0 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Vai ficar só quem? 3 vezes x ao quadrado. Tá? Apesar de eu ter feito essa conta todinha, eu só queria que a gente olhasse esse resultado final. Então, apesar dessa conta inteira, eu posso dizer a vocês aqui o seguinte. Ó. Pagando aqui. O que antes
a gente não tinha como resultado, quem é a derivada então de x ao cubo é quem? 3 vezes x ao quadrado. Eu quero que vocês observem esses três valores. Ó. Tá? Tem alguma coisa que chama a atenção neles? Comparado às funções? O que era x ficou 1. O que era x ao quadrado? Ó. X ao quadrado ficou quem? 2 vezes x. O que era x ao cubo ficou quem? 3 vezes x ao quadrado. X ao cubo ficou 3 vezes x ao quadrado. Observe que nessas três operações que foram feitas, e isso vai valer para qualquer outra que tiver nesse sentido, x elevado a uma certa potência, vai acontecer o quê? Ó? F de x, se ela for escrita com um x elevado a n, tá? Esse n aí, pertencente. Muita gente coloca, vamos botar aqui os racionais, tá? Aquela ideia de racional. Então, observa o que é que acontece. Então, isso quer dizer que a derivada, tá? Derivada da função, é tecnicamente a expressão, ó. A potência de x é quanto? É 1. A potência de x ao quadrado é 2. A potência de x ao cubo é 3. Então, a potência, ó, desce para multiplicar. Vezes. O que era x, tecnicamente sumiu. Tá? E eu vou explicar o porquê ele sumiu. Mas o que era x ao quadrado, ficou só x. O que era x ao cubo, ficou só x ao quadrado. Então, observe que eu estou subtraindo de quanto a potência? De 1. Então, fica x de n menos 1. Sim, professor. E o valor de x? 1 menos 1 dá 0. Lá em propriedades lá do ensino médio, se você tem um número e ele está sendo elevado à potência 0, o resultado dele é quanto? É 1. Aí fica 1 vezes 1, dá 1. Então, sempre que você tiver x elevado a n, você vai ter como resultado a derivada. Baixa a potência, repete o valor de x e a potência faz o quê? Ela menos 1. Isso aqui vai ser chamado de regra da potência. Feita essa observação, vamos lá para a apostila. Sendo assim, a gente tem regras de derivação. Qual é a primeira? Regra da constante. Se sua função é uma constante, independente de que número ou que expressão seja, se ela é uma constante, ou seja, se ela não vai mudar com o valor que você vai aplicar na conta, então a derivada dela vai ser sempre igual a quanto? A 0. A derivada dela é sempre igual a 0. Exemplo, ó, f de x igual a 5 mais π. Isso é um número. Não vai mudar independente do valor de x que você coloque. Então a derivada dela é 0. Você nem precisa fazer conta. Você já faz. Ah, é constante, então a derivada é 0. 1 meio mais raiz de 7. De novo, independente do valor de x que você coloque aqui, o resultado, tá bom? É constante. Se isso acontece, então a derivada dela é igual a 0. Isso é um ponto básico. Segundo ponto. Regra da identidade, que é quem? F de x igual a x, a qual é chamada de função identidade. Então, a derivada de f de x igual a x é sempre a constante 1. Tá bom? É sempre igual a 1. Se você tiver a função identidade, a derivada dela é 1. Exemplo aqui, ó, que é f de x igual a x, ó, a derivada dela é 1. Ou se tiver, ó, x mais, ó, um valor que é constante, a derivada vai dar 1. Eu vou já explicar isso aqui. Tá? Regra da potência, que era aquele que eu acabei de explicar. Ó. Se a tua função for x elevado a n, ó, com os números pertencentes aos racionais, então a derivada da função é dada da forma. Ó. Derivada de x elevado a n é quem? Baixa a potência, repete o valor de x e a potência perde uma unidade, n menos 1. Tá bom? Ou seja, ó, e se você tiver f de x igual a x à sétima?
Derivada quem é? Baixa potência, então fica o 7 para multiplicar. Vezes x elevado à sexta potência. Tá? Porque 7 menos 1 dá 6. E se agora, em vez de x, eu pegar uma outra letra, professor? E se for uma letra t? A regra não muda. A derivada dela com relação a t, ó, eu tenho que dizer sobre quem ela está variando. Aqui eu estou dizendo que ela está variando sobre o t. Então a derivada dela vai ser quem? Baixa potência, que é 15, vezes t elevado a 15 menos 1, 14. Está lá. Tá? Na regra da potência, esse daqui. Regra da homogeneidade. O que é que você faz? Imagina que você tem agora a tua função, está sendo multiplicada por uma constante. Como é que você calcula a derivada de uma constante vezes uma função? Aí eu vou retroceder um pouco. Derivada vem de limite. Tá certo? Quem é o limite de uma constante vezes uma função? Repete a constante vezes o limite da função. Sendo assim, ó, quem é a derivada de uma constante vezes uma função? Certo? Quem é? Repete a constante vezes a derivada da função. É sempre isso. Tá? A derivada de uma constante vezes uma função é repete a constante vezes a derivada da função. Quem é a derivada de 5 vezes x à quarta? Repete a constante 5 vezes a derivada de x à quarta. Quem é a derivada de x à quarta? Baixa, aí volta para a regra da potência. Baixa a potência, que é 4. Vezes x elevado a 4 menos 1 dá 3. Derivada de x à quarta, 4 vezes x ao cubo. E aí 5 vezes ele vai dar quanto? 20 vezes x ao cubo. Quem é a derivada da função? 2 terços que multiplica t elevado a 3 meios. De novo, ó, repete a constante vezes a derivada da função. Quem é a derivada de t elevado a 3 meios? Volta para a regra da potência. Baixa a potência, que é 3 meios. Que multiplica t elevado a 3 meios menos 1, vai dar 1 meio. Tá? Multiplicando os valores, os números aqui, vai dar 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então fica só t elevado a 1 meio. Tá bom? Vamos começando as regras divertidas agora. Regra da soma. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Tá? Ou seja, se você estiver somando várias parcelas, a derivada da soma é a soma da derivada das parcelas. Tá bom? Então, ó, tá aqui. Ó. Isso vale para soma ou diferença, tá bom? Tanto mais quanto menos. Então você tem aí, ó. A soma de duas funções é a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. E o exemplo que está aqui, ó. A derivada de 3 vezes x à quinta mais 11 vezes x à oitava. Seria a derivada de 3 vezes, que é a derivada de x à quinta, 5 vezes x à quarta. 3 vezes 5, 15. Ó, 15 vezes x à quarta. Mais derivada de 11 vezes x à oitava, certo? Vai ser quem? 11 que multiplica a derivada de x à oitava, que dá quem? 8 vezes x à sétima. 8 vezes 11, 88. Então fica 88 vezes x à sétima. E agora, quem é a derivada de 2 terços que multiplica t a menos 3 mais esse valor de t? Tá? Dá quanto a derivada? De novo, repete a constante, fica 2 terços. Derivada de t elevado a menos 3. Fica menos 3 que multiplica t elevado a menos 3 menos 1, menos 4. Então fica 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Ó. Menos 2 vezes t a menos 4. Mais, quem é a derivada da função identidade? Ou seja, da expressão que só tem potência 1, é 1. Está aqui, ó. É 1. Tá bom? Isso aí pode ser soma ou diferença. Está aqui um exemplo bem bonito. U de P é igual a essa expressão que está aí. Ó. U é uma função que depende de P.
Quem é a derivada dela com relação a P? A derivada dela com relação a P, você faz isso aqui, ó. Mesma coisa se fosse X. Agora tem duas regras que a gente tem que ter cuidado, tá, pessoal? A primeira regra do produto. A regra do produto, quando você tem uma multiplicação de duas funções, tá bom? A derivada dela vai ser derivada da primeira vezes a segunda função, mais repete a primeira função vezes a derivada da segunda. Repetindo, se você tem uma multiplicação entre duas funções, a derivada vai ser, ó, derivada do produto vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, mais repete a primeira função vezes a derivada da segunda expressão. Tá bom? Sei lá, vocês... Porque isso aqui, pessoal, essa segunda forma é só uma outra forma de reescrever, tá? A derivada do produto é quem? F' vezes G mais F vezes G'. E aí, para você reescrever, tá? E aí eu vou dar o meu exemplo, eu montei uma frase, tá? Eu montei uma frase. Tá? Só que a minha frase hoje eu não posso falar não, porque eu não estou doido de levar um processo nas costas de jeito nenhum. Imagina que, pronto, para você ficar mais fácil, imagina que você está torcendo você está torcendo pelo seu time, tá no jogo. O que é que você faz? Faz gol, mas faz gol! Danado! Aí bota a derivada primeiro e no último. Tá? Tá lá o atacante correndo pro gol, o que é que você faz? Faz gol! Errou, mas faz gol! Pronto. Aí derivada no primeiro e no último. FG, FG. Exemplo disso, ó. Quem é a derivada da expressão 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes 7 vezes x ao cubo mais x. Derivada da primeira expressão, que é aqui, ó. Derivada de 3 vezes x ao quadrado, 3 é constante, repete. Derivada de x ao quadrado, 2x. 3 vezes 2 dá 6. Fica 6x. Tá aqui. Mais derivada de constante, constante é 0. 6x mais 0, 6x. Então, derivada do primeiro, repete a segunda expressão, tá aqui, ó. Mais, repete a primeira expressão, vezes a derivada da segunda. Que é a derivada de 7 vezes x ao cubo? 7, tá bom? Constante, repete. Que é a derivada de x ao cubo? 3 vezes x ao quadrado. 7 vezes 3, 21. Tá aqui, ó, 21 vezes x ao quadrado. Mais... Quem é a derivada da função identidade? É 1. Tá aqui, ó. Pela regra da cadeia, você tem isso aqui. Regra do quociente. Se você tem uma fração, tá bom, pessoal? E vai calcular a derivada dela, você tem como resultado derivada da função do numerador vezes a função do denominador menos repete a função do numerador vezes a derivada da função do denominador, tudo isso aqui dividido pelo valor da função do denominador ao quadrado. Tá? Ou em outras palavras, quem é a derivada de f por g? F' vezes g menos f vezes g' dividido por g ao quadrado. Monte uma frase. Tá? Monte uma frase. Você pode montar uma frase, por exemplo. Tá? Uma frase que eu posso citar aqui é, por exemplo, fui um garoto menos feio e gordinho porque eu era GG. Joinha, joinha. Tá certo? Essa piada vocês não vão entender, porque antigamente, graças ao comediante Moção, ele fazia: você é GG, é joinha, joinha. Tá? Todo mundo sabe que joia não se escreve com G, tá bom? É só uma piada para associação. E assim como é, ó, na função, pessoal, de produto, tá bom? Você tem a derivada na primeira entrada e na última. Derivada da primeira função de f e derivada na segunda função de g. Um exemplo disso aí é essa daqui, ó. Quem é a derivada da função x ao quadrado dividido por x ao cubo mais 7? Isso aqui então vai dar, ó. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x, ó.
derivada da função do numerador, vezes, vou repetir o que está no denominador, que é quem? X ao cubo mais 7. Menos, vou repetir o meu numerador, que é x ao quadrado. E vou multiplicar ele pela derivada do denominador. Derivada de x ao cubo dá 3 vezes x ao quadrado. Mais derivada da constante é 0. Então vai ficar quem? 3 vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado, que dá 3 vezes x à quarta. Tudo isso dividido pela expressão que está no denominador, elevado ao quê? Ao quadrado. Tá bom? Você tem isso aqui. Pessoal, eu estou fazendo assim, tá bom? Eu não quero escrever ou demonstrar essas expressões aqui. Tá bom? Como é que você chega nesse resultado? Se alguém tiver curiosidade de saber disso, tá? Dá uma consulta na internet, que você vai ver toda essa construção. Ela não é difícil, ela só é chata. Tá? Porque a ideia aqui, nessas expressões, é para que você reescreva, tá bom? A ideia como dois limites, para que você tenha esse limite de f e o limite de g. Tá bom? E para isso você precisa reajustar os termos, e no reajuste, por isso que aparece esse valor de g ao quadrado. Tá? Mesma coisa que vale para o produto. O que é que eu chamo a atenção aqui, pessoal? O produto, ó. Olha a conta de produto, ó. F' vezes G mais F vezes G'. E do quociente, do que está no numerador. O que ele muda é o sinal. Tá bom? E o quociente ainda acrescenta quem? O denominador ao quadrado. Então, tentem memorizar pelo menos uma das duas. Eu aconselharia a memorizar o do quociente. Tá? Se você memorizar, você diz, o do produto, como no produto eu não tenho um denominador, então ele some. O contrário de dividir é o que? Multiplicar. Então o contrário de somar é o que? Subtrair. Pronto. Se no produto não tem quociente, isso aqui some. O contrário de dividir é multiplicar. Então o contrário de subtrair é somar. Tá bom? Tentem fazer essa associação, pessoal. Tá certo? Tentem fazer ela. Eu quero que vocês memorizem tudo isso até essa regra 7. Tá? Por quê? Essa regra oitava aqui, eu vou explicar ela a partir da próxima aula. Essa regra oitava é só um dado de atenção que a gente precisa ter. Tá? Ela é considerada, abre aspas, como a regra mais difícil que a gente vai ter de derivação. Tá? Que vai ser chamada a regra da cadeia. Ela vai ser a regra mais difícil que você vai ter. Por quê? Porque você precisa ter em mente as regras anteriores e ainda acrescida a isso aí, a ideia de função composta. Tá? Como você vai agregar tudo isso numa conta só, ela tecnicamente ela se torna mais difícil. Tá? Tá bom? Então, vamos voltar para mim. Então, dessa forma, pessoal, eu quero que vocês estudem, tá? Avaliem essa ideia do que é a derivada. Veja, é limite. Só que, por questões de escrita, ela ficou muito mais fácil do que realmente fazer toda aquela conta de limite. Tá bom? Ela ficou muito mais fácil. Derivada vem de limite. Mas só que, como algumas vezes você tem regras para os resultados, então a gente fez o quê? A gente simplificou esses resultados. Tá certo? Então quero que vocês estudem, quero que vocês avaliem isso, memorizem essas regras que eu comecei a dar a vocês e a partir da próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo, tá bom? Então, valeu, tá bom? Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!